Olá, meu nome é Rosane, sejam muito bem-vindos a mais um Palavra e Reflexão. Estamos abordando durante esse ano o tema Nas Pegadas da Unidade e eu pretendo continuar com vocês esse tema e convido, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, que você assista, estão disponíveis. O tema proposto então, Nas Pegadas da Unidade, logo no início do ano, me remeteu a uma imagem de filmes, quando a gente vê pessoas seguindo pegadas para encontrar alguém perdido, algum foragido, e as equipes de busca, por exemplo, né, vão atrás de pegadas, porque por ali passou alguém, e é essa pessoa que eles querem encontrar, ou o lugar que eles querem chegar. E o Jaime falou sobre isso, né, num dos vídeos anteriores, que ele disse, se existem pegadas, é porque alguém já passou por lá. E eu fiquei pensando, né, quem foi o primeiro que passou por lá? Quem foi o primeiro que deixou pegada? De quem foram as primeiras pegadas no caminho da unidade? E eu pensei e refleti e cheguei à conclusão de que o primeiro foi Jesus, porque Jesus é o primeiro em tudo. Jesus é aquele que tem a primazia em tudo. Ele é o primeiro a ressuscitar, ele é o primeiro a fazer a vontade de Deus, ele é o primeiro a obedecer. E nós seguimos nas pegadas de Jesus para as coisas que são excelentes, as coisas que fazem parte dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Por isso Jesus é o nosso Josué. Josué é a figura de Jesus, é aquele que leva o povo para a Terra Prometida. Jesus nos leva para a Terra Prometida, ele nos leva para a vontade do Pai. E a unidade faz parte disso, a unidade é a vontade do Pai e Jesus nos leva para lá. E as pegadas que nós seguimos são as pegadas que Jesus deixou. Todos os que estão seguindo atrás e que estão perseguindo isso estão nas pegadas de Jesus. Porque ele foi o primeiro que viveu a unidade, que experimentou a unidade e quer incluir o povo na unidade. Veja só, Josué também viu a Terra Prometida, acreditou que podia entrar ali, por conta da falta de fé do povo, eles ficaram peregrinando 40 anos no deserto, porém, quando eles voltaram com outra geração, Josué estava vivo, Josué entrou na Terra Prometida, ele acreditava, há 40 anos, ele disse, vamos entrar, nós vamos conseguir. Não entraram naquela época, mas depois de 40 anos ele estava lá, ele entrou e ele levou o povo para dentro da terra. Ele não entrou sozinho, não foi uma vitória sozinho, né? Uma conquista só dele. Assim Jesus também, a conquista dele, ela é para todos nós. Então, quando eu falo que ele é as primícias da ressurreição, é porque ele é o primeiro de todos os outros que vão ressuscitar. Quando ele ressuscita, é para dar possibilidade a nós e esperança de que nós também vamos ressuscitar. Por isso que ele é a figura daquele molho na festa das primícias em Israel. Quando logo no começo da colheita, eles juntam o molho e balança, né? O sumo sacerdote balança assim diante de Deus e representa a ressurreição de Jesus, né? Para que em tudo ele tenha a primazia. Então Jesus tem a primazia em tudo. Jesus ele passa primeiro. Jesus rompe as barreiras primeiro. Jesus vence a morte primeiro. Jesus ressuscita primeiro. Jesus faz a vontade de Deus primeiro. Jesus vive a unidade primeiro. Mas para que a gente possa viver também. Não é uma conquista só para ele. Por isso ele é o nosso Josué. Então nós vamos ver em João, quando Jesus faz uma oração, e talvez seja o primeiro lugar que aparece assim o termo unidade na palavra, né? Que Jesus ele está falando da unidade que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, quer dizer, antes que existisse o mundo, antes que existisse o universo, já existia a unidade entre o Pai e o Filho. Então vamos ver João 17, do 20 ao 23.
Eu não rogo somente por estes. Anteriormente ele estava orando pelos discípulos que estavam ali com ele. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele estava orando por mim, por você, por todos nós, que um dia haveríamos de crer nele. Para que eles sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Então, uma unidade que já acontecia, que já existia na eternidade, né? E só que Jesus, ele pede que o povo, né, que nós sejamos incluídos nessa unidade junto com ele, o Pai. E mais ainda, ele fala assim, eu lhes dei a glória que tu me deste para que sejam um. Então Jesus, ele vive a unidade, ele faz a vontade do Pai, ele rompe todas as barreiras que precisam ser rompidas, tem todas as vitórias que precisam ser obtidas, mas não por ele e para ele apenas, mas para que o povo, para que aqueles que viriam a crer nele também alcancem aquilo que ele tem, ou aquilo que ele alcançou, né? Então, quando Jesus ele pede ao Pai que nós sejamos incluídos nessa unidade, e ele compartilha a sua glória para que isso seja possível, nós sabemos que a oração do filho sempre vai ser atendida, porque o filho nunca ora fora da vontade do Pai. Então, quando Jesus pede para que nós sejamos incluídos nessa unidade que existe desde a eternidade, esse caminho que ele já trilhou, esse caminho que ele já fez, essas pegadas que ele já deixou, nós temos certeza que isso vai acontecer. Porque o pai não deixa de atender uma oração do filho, porque o filho ora aquela que é a vontade do pai. Então, nessa oração se encontram a vontade do pai e do filho. Então, a unidade é algo que vai acontecer. Em vídeos anteriores já foi falado que a unidade é inexorável. O que é uma coisa inexorável? É uma coisa irremissível, implacável, inevitável. Então, a unidade vai acontecer, nós temos fé de que ela vai acontecer, principalmente por causa desse pedido de Jesus, dessa oração de Jesus e dessa manifestação da vontade de Jesus e do Pai de que nós sejamos incluídos na unidade. Então, o Paulinho, inclusive, no vídeo passado, ele usou uma imagem muito interessante, né, do rio Amazonas. Nós sabemos que o rio Amazonas é o maior rio em extensão territorial e em volume de água. Então, é uma força implacável, né? Incontrolável. E o Amazonas sempre vai desaguar no mar. Isso é inexorável. Então, ele usa essa figura para nos falar como a unidade é algo inevitável, é algo que vai acontecer. Então, a gente se pergunta, peraí, mas se isso vai acontecer, né, se é inexorável, qual é o nosso papel nisso tudo? Porque se o pai quer, o filho pediu, o pai vai atender, isso já está resolvido? E nós ficamos com que parte, né? Eu acredito que o que Deus tem para nós é que a gente reconheça o nosso papel em tudo isso. Porque as coisas não vão acontecer do nada. As coisas vão acontecer num processo. Aliás, estão acontecendo num processo. E se nós tivermos um senso histórico, e se nós soubermos o papel que nos cabe nos dias atuais, e se nós tivermos a fé, porque nós vimos que Jesus pediu e sabemos que Jesus vai atender essa oração, então se nós estivermos munidos dessa fé, tivermos um senso histórico do que já foi conquistado nesse sentido, o que precisa acontecer ainda, qual o nosso papel hoje, então nós vamos
desempenhar aquele que é o nosso papel para o dia de hoje, ainda que ele pareça para nós pequeno, ainda que a minha missão, ou a minha função, ou o meu papel para isso, nesses dias, seja muito pequeno, o papel do nosso grupo, da nossa igreja, o papel da igreja no mundo hoje, nesse século, talvez possa parecer muito pequeno em relação ao todo, mas Deus, ele vai fazendo nesse mosaico a plenitude, né? Completar a sua vontade. Então, eu penso assim que é como Abraão, né? Nós lemos recentemente, estamos estudando o livro de Romanos e falamos sobre a fé de Abraão. E me chamou muita atenção uma parte, né, Romanos 3, que ele fala sobre, eu acho que eu não marquei aqui, Romanos 3, de 19 a 20. Que ele fala assim, como que Abraão se posicionou, como que ele se portou diante da promessa que Deus tinha para ele. Então Deus fez uma promessa de que ele teria um filho e de que ele seria uma grande nação. Como que Abraão se posicionou diante disso? Eu vou ler naquela linguagem contemporânea, que é a Bíblia, a Mensagem, que eu achei muito interessante a maneira como está traduzido ali. Abraão não ficou pensando na sua incapacidade. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus. Ao invés disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. Então veja só, Abraão, ele não ficou olhando as circunstâncias. Ele ignorou que a Sara era infértil. Ele ignorou que ele era velho. Ele não foi assim reticente, não é que é uma pessoa reticente, não sei não, sabe, reticência, aqueles 3 pontinhos que a gente coloca, né? Então, acredito, mais 3 pontinhos, né? Não, ele não ficou reticente quanto à promessa. Ao contrário, ele mergulhou na promessa. Ele entrou de cabeça na promessa e ele se fortaleceu. Então, quando ele mergulhou na promessa, ele se fortaleceu e ele ficou certo de que Deus faria aquilo que ele tinha prometido. Então, se nós tivermos senso histórico e fé, nós não vamos ficar reféns da situação, das circunstâncias, que podem não parecer muito favoráveis para a unidade. A gente tem que... nós sabemos, né, gente, a nossa condição humana, nós conhecemos o nosso coração, nós vemos como está a igreja, e a gente olha e fala, puxa, mas como que nós vamos chegar na unidade? Então, se nós olharmos as circunstâncias apenas, nós vamos desanimar, nós vamos ficar reféns, nós vamos ficar tolhidos. Mas se nós tivermos fé e tivermos noção do que Deus já fez, do que Deus está fazendo hoje, do que Ele pode ou quer fazer e aonde Ele quer chegar, nós vamos desempenhar o nosso papel. Eu achei muito interessante uma frase que eu ouvi do Júlio Lancelotti, quando perguntavam para ele como que ele se sentia com esse negócio de tirar morador de rua, né? Então tira o morador de rua, tira mas tem 1000, né? Cada vez aparece mais e não tem muito o que fazer, né? Então, ele falou que sim, às vezes a gente fica frustrado, sim, a gente se sente até fracassado algumas vezes. Mas ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, podemos não fazer tudo, mas não podemos não fazer nada. Eu achei muito legal. Porque realmente nós não vamos conseguir fazer tudo.
né? Então, se você pensar em questão da unidade, o que a gente pode fazer? Puxa, mas é tão pouquinho que a gente pode fazer, é tão pequeno que a gente pode fazer. Ah, eu posso só orar pela unidade, ok? Eu posso estudar, ler sobre unidade, ok? Eu posso falar sobre unidade, ok? Mas parece pequeno, mas nós não podemos fazer tudo, porque o todo não vai ser feito apenas por uma pessoa, apenas por um grupo, apenas por uma geração. O todo vai ser feito pela igreja toda, por todos os séculos, até o final. Então, se nós não podemos fazer tudo, nós também não podemos não fazer nada. Sempre existe nos filmes também aquela figura do guia, aquele que manja de pegadas, né? Ele sabe o tempo que aquela pessoa passou ali, para a direção para onde ela foi. Se de repente tem alguma pegada ali que não é a pegada que eles estão perseguindo. E nisso nós também temos nosso guia, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a identificar as pegadas de Jesus para a unidade e é aquele que coloca luz sobre elas, sobre o caminho, para que a gente possa andar. E o Espírito Santo revelou aos apóstolos sobre a unidade, e nós temos muitos textos escritos ali, que ele trouxe a revelação para eles escreveram, eles colocaram ali em forma de letra, e que hoje estão conosco, e nós temos acesso a elas. Mas o Espírito Santo, que as inspirou, também habita em nós. Então, esse mesmo Espírito, ele pode nos revelar aquilo que ele revelou aos apóstolos quando eles escreveram, aos discípulos quando eles escreveram. Então, quando nós lemos um texto, nós pedimos que o Espírito Santo nos dê revelação. Por isso que Paulo fala que ele quer que nós tenhamos, né? Ele fala para os cristãos ali que eles tenham um espírito de sabedoria e de revelação. Então, nós temos que orar para que o Espírito Santo também nos traga revelação sobre as dicas, sobre as pegadas que ele mesmo colocou ali, que ele mesmo inspirou os apóstolos a escreverem. E aí eu gostaria de trabalhar o Efésios 4, de 1 a 3, que eu identifico, óbvio, o capítulo 4 todo fala sobre unidade. Ele está falando sobre vários aspectos da unidade e ali ele dá muitas dicas sobre unidade e estão muitas pegadas para a unidade nesse capítulo 4 de Efésios. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos e vamos trabalhar apenas uma frase, mas o capítulo inteiro é muito rico, né? E nós podemos pedir que Deus vá revelando cada vez mais, revelando e trazendo luz para nós, para que a gente consiga identificar essas pegadas que levam para a unidade. Então, Efésios 4, de 1 a 3. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade pelo vínculo da paz. Aqui, para onde eu gostaria que o Espírito Santo colocasse luz para nós, nessa frase, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a longanimidade, mansidão e humildade são palavras que não fazem parte muito do nosso vocabulário, nem das nossas orações, nem das nossas intenções, nem nas nossas melhores intenções. Não estou nem falando das prioridades que a gente dá para a nossa vida, que nem sempre são realmente importantes. Estou falando de coisas importantes que a gente realmente almeja, coisas importantes que a gente pede para Deus, e dentre essas coisas importantes, eu não sei o quanto que nós pedimos humildade, mansidão e longanimidade, por exemplo. Porque não são palavras que encontram muita ressonância em nós, na nossa humanidade, na nossa natureza pecaminosa.
A nossa natureza pecaminosa não se sente muito atraída por essas palavras. Mas nós vamos ver que sem isso não existe ambiente, não existe espaço para que aconteça a unidade. Então a unidade só pode acontecer onde existir humildade, mansidão e longanimidade. Se não houver isso, a unidade não acontece. Nós vamos ver como realmente isso é importante na igreja, é importante na nossa vida, é importante nos nossos dias, porque também nós vivemos um século onde é supervalorizado atitudes e comportamentos contrários a isso, que está na palavra que nós vamos ler hoje, né? Então, vamos começar falando sobre humildade. Hoje nós vamos fechar sobre humildade. Amanhã nós vamos falar sobre mansidão e longanimidade. Então, eu gostaria que vocês ficassem assim, remoendo isso, pensando, pedindo a Deus que realmente fosse dando essa revelação para você, para nós, né? Então, vamos começar pelo conceito básico de humildade que fala no dicionário, ok? Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Adjetivo atribuído a uma pessoa que não possui vaidade, que expressa ou reflete sentimentos de deferência ou submissão, pessoa sem ambições. A palavra humildade vem do latim humilitas, que significa que fica no chão, que não se ergue. Bem, esse é um conceito do dicionário, que já é um conceito duro, né? Já é um conceito assim difícil, parece uma coisa inalcançável para nós. Mas eu vou procurar um dicionário ilustrado, tá? Para ilustrar o que é humildade. Então, eu gostaria de mostrar para vocês esse dicionário ilustrado e nós vamos ler Filipenses 2, de 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É ou não é o dicionário ilustrado da humildade? Jesus é a personificação da humildade. Jesus, a atitude de Jesus é ou não é o que parece que é ali do latim, que fica no chão, que não se ergue, né? Jesus, ele vivia na glória, aqui fala que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou da sua divindade e se tornou homem. Como homem, ok, já estava bom, ele já tinha se humilhado o suficiente, ele poderia chegar aqui e realmente ser um profeta, ter uma missão. Não, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E nós sabemos que a morte na cruz era uma morte extremamente humilhante para qualquer pessoa que vivesse naquela época. Por pior que fosse a pessoa, ir para a morte na cruz era humilhante para ela. Então Jesus, ele se esvaziou da sua divindade, tomou a forma de homem e como homem se humilhou morrendo na cruz. E o interessante é que Paulo não está apenas relatando a humildade de Jesus. Ele não está apenas dizendo, olha, Jesus era humilde, Jesus fez isso, isso, isso. Não, ele está falando assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus quando ele se esvaziou, quando ele se humilhou. Jesus, ele seguiu um caminho para baixo, né? Um caminho
uma direção para baixo. Mas a nossa natureza, a gente sempre quer um caminho para cima. Não, parece que não cabe, parece que as coisas não casam, assim, sabe, na nossa natureza, nos nossos anseios, naquilo que a gente deseja para a nossa vida, um sentimento como esse. Porque é claro que não cabe, porque nós temos uma natureza pecaminosa e a nossa natureza quer exprimir as obras da carne e não o fruto do Espírito, né? Agora, quem foi que seguiu o caminho para cima, ou pelo menos quis seguir o caminho para cima? Satanás. Satanás também estava numa posição de glória, talvez ali no lugar abaixo do trono, né? Já era o lugar dele ali, um lugar de glória, um lugar de luz, um lugar de beleza, um lugar de poder. Ele não se contentou com o que ele tinha. Ele olhou para cima e falou: eu quero subir. Por que que eu, com toda a minha glória, com toda a minha capacidade, com todo o meu poder, com toda a minha beleza, não posso colocar o meu trono acima do trono do Altíssimo? Por que não? Foi esse o sentimento que houve em Satanás. E esse sentimento desencadeou a guerra entre Satanás e Deus, que perpetua até hoje. E é o epicentro de todas as guerras, é o olho do furacão. Satanás, ele foi o primeiro pecado de Satanás, foi o pecado do orgulho, que é exatamente o oposto da humildade. Então ele teve orgulho e presunção, e nesse orgulho e presunção, ele se sentiu que ele podia, que ele devia subir um pouco mais do que ele já tinha. E ele então inaugurou uma guerra contra Deus. E hoje todas as guerras são originadas por essa guerra. A guerra que existe dentro da minha casa, da sua casa. A guerra que existe dentro da minha igreja, da sua igreja. A guerra que existe dentro de nós. A guerra que existe entre tribos e povos de uma mesma nação. A guerra que existe entre nações. Todas elas são originadas por essa guerra, que é a primeira, que é a guerra entre Deus e Satanás. Desencadeada pelo pecado do orgulho, pelo pecado da presunção, pelo pecado de, ao invés de se achar suficiente o que tinha, quis mais, quis subir. E Jesus mostra um outro caminho para a gente. Paulo fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então veja só, Jesus, ele deixa as pegadas no caminho, ele mostra o caminho, ele aponta o caminho, mas é interessante porque ele fala que ele é o caminho. Então, mais do que andar no caminho de Jesus, nós temos que andar por Jesus, porque Jesus é o caminho. O caminho de Jesus é o caminho da humildade, não é o caminho da presunção, não é o caminho de se achar o melhor, não é o caminho de querer estar acima do outro. O caminho de Jesus é de se humilhar. E o caminho que ele trilhou deixou marcas nele. Tanto é que Tomé, quando falou que não acreditava, que ele tinha ressuscitado, tal, que os amigos tinham contado, ele falou: não, eu só vou acreditar se eu ver as marcas nas mãos dele, as marcas dos pregos, né, que pregaram ele na cruz. E ele realmente viu. Então Jesus, ele foi marcado. A experiência de Jesus na cruz marcou a vida dele para sempre. E coisa impressionante isso, né? Porque ele é um Deus eterno. Mas ele se tornou homem. E quando ele ressuscitou num corpo igual ao corpo que nós vamos ter na eternidade. E então, quer dizer, ele
esse caminho que ele fez marcou ele. E que se nós seguirmos esse caminho, nós também vamos ser marcados. Ora por coisas prazerosas, ora por coisas difíceis, ora por marcas de dor, ora por prazer, por glória. Mas esse é o caminho de Jesus, esse é o caminho que ele propõe para nós. E a unidade, ela nunca vai acontecer fora da humildade. E a humildade é um caminho que nós devemos trilhar tanto individualmente quanto coletivamente. Quando eu olho para uma pessoa e eu considero que eu sou melhor por causa de uma ou outra característica, quando nós olhamos a nossa comunidade, consideramos que nós somos melhores de outra por causa disso que nós temos, quando uma igreja olha para si e se considera melhor que a outra porque tem tal ministério, tal banda ou tal revelação da palavra, que seja ótima. Não estou falando que não é, porque Satanás, ele partiu de uma coisa que ele tinha e que era verdadeira, que era real, que era a glória que ele tinha. Ele não era um Zé Ninguém, que de repente deu na cabeça dele que ele queria ser alguém. Não, ele tinha glória, ele tinha poder, ele partiu de alguma coisa real. Então quando você tem uma coisa real, você tem uma qualidade, você tem uma característica que é real, que é boa em você, mas isso não te faz melhor do que o outro. E se uma igreja A tem uma característica boa, gloriosa, de bênção, isso não a torna melhor do que outra. Isso não nos dá condições de sermos orgulhosos e de sermos presunçosos, e de cairmos nessa tentação do caminho que Satanás quis trilhar. E nós sabemos muito bem que aqui em Filipenses fala que depois, por causa disso, Jesus foi exaltado. E o futuro de Satanás, o que aconteceu com ele, que ele foi lançado para baixo, e ele vai ser lançado mais para baixo ainda, que é no lago de fogo e enxofre. Ele quis subir, mas ele desceu e vai descer mais ainda. Jesus desceu e ele subiu, ele foi exaltado, porque ele se humilhou. Então, que o Senhor, que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, para que a gente consiga olhar para o outro, olhar para as outras igrejas, para outras comunidades, com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento de humildade, um sentimento de reconhecer sim suas capacidades, suas características, mas não de presunção e de orgulho. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, bom descanso para todos, e amanhã nós continuamos nesse mesmo versículo, falando sobre mansidão e longanimidade. Deus nos abençoe.